minutos, voltamos a falar de economia, agora com o economista Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Márcio, há pouco nós estávamos falando da piora geral das projeções do mercado em relação à economia, preocupações políticas, manifestações de 7 de setembro. Nós temos questões fiscais ainda em aberto que são relevantes, expectativa em relação a reformas, em relação a concessões, privatizações. Você vê condições de a economia ter um andamento normal e recuperar o fôlego desse processo de retomada da atividade econômica que se imaginava que pudesse ser um pouco melhor no ano que vem? Bom, Denise, infelizmente as notícias no campo da economia não são nada animadoras, né? Nós temos um ambiente político muito hostil para a economia, nós temos um ambiente de instabilidade política provocada pelo próprio presidente da República, que sabota o seu próprio governo e a própria equipe econômica. Nós temos uma equipe econômica que não mostra estratégias de política econômica claras para o curto e médio prazo, bem atabalhoada, que mostra muitas dificuldades de conduzir agendas diversas. Vide aí o caso da reforma do imposto de renda, a discussão do precatório e outras questões todas que apareceram recentemente. Traduzindo, a economia brasileira está à deriva e nós estamos lamentando muito isso porque o nível de desemprego é muito alto, a inflação está muito alta e o cenário de crescimento econômico está se mostrando muito enfraquecido à medida que passam os dias aqui. A gente olha que o ano de 2022 pode ser um ano muito ruim ainda para a economia e para a sociedade brasileira. Agora, Márcio, quando a gente faz esse tipo de análise em relação à situação atual da economia brasileira, muita gente vê uma análise política, né, nesse nível de polarização que nós estamos, e na verdade se deveria trabalhar, cuidar das questões econômicas com um foco, né, na solução dos problemas e não em se tentar passar por cima, né, e talvez criando até dificuldades a mais, como nós tivemos a própria votação do imposto de renda, né? Sem dúvida, não há, a discussão não é, a política infelizmente ela acaba aparecendo na análise do economista, né? Eu como um professor universitário, um professor de economia, no Brasil eu tenho que lidar com esse assunto, não tem como. Quando a gente olha, por exemplo, o comportamento fiscal brasileiro, é muito curioso, Denise, porque os indicadores fiscais melhoraram de 2020 para 2021, até por conta da retirada dos incentivos fiscais ali daquele período da pandemia, né? A gente não está falando mais de um gasto assistencial do auxílio emergencial de 300 bilhões de reais, mas em valores bem menor, em torno de 60 bilhões. A gente não está falando de várias outras medidas que foram sacadas o ano passado para tentar auxiliar a economia e não tem mais agora. Traduzindo, você tem uma recuperação dos indicadores fiscais, como era esperado, com essa retirada dos estímulos fiscais, mas ao mesmo tempo você tem um aumento, de uma forma muito contraditória até, Denise, um aumento do risco fiscal, né, por conta dos cenários que tem pelos meses à frente de vários pontos da questão fiscal. A gente citou o caso aqui dos precatórios, o governo disse que foi pego de surpresa, mas a gente já sabia que tinham valores exorbitantes aí de precatórios a vencer para os próximos anos. A gente cita o caso do próprio governo com a agenda de reforma do imposto de renda, segundo o Instituto, a instituição fiscal independente, tem um impacto fiscal de retirada de arrecadação fiscal de 30 a 40 bilhões, conforme o cenário. O próprio governo anunciando o novo Bolsa Família, sem informar as fontes de recursos, aumentando os valores financeiros desses recursos. Traduzindo, tem um aumento, sem dúvida nenhuma, do risco fiscal, porque a gente não sabe muito bem o quanto de aventura populista vai ter nesse campo, dado o ano de eleição, né? Então, não é uma discussão meramente política, mas uma discussão que está acontecendo e que está impactando o andamento e o curso normal da economia brasileira. E a gente sabe que o ambiente político tem reflexos no mercado financeiro, causa instabilidade, causa movimentos defensivos que atrapalham também, podem pressionar inflação, levar à perda de potencial de investimento, não é?
Exatamente. Quer dizer, no Brasil já é comum, independente de governo, já é comum você ter o ciclo eleitoral, uma certa antecipação do ciclo eleitoral. O Brasil já está vivendo isso, infelizmente. Nós já estamos vivendo as eleições presidenciais 2022 e nem saímos da pandemia e nem curamos, né, a economia dos efeitos da pandemia e já estamos vivendo esse acirramento político nacional por conta das eleições de 2022. E eu somo a isso, Denise, infelizmente, uma notícia que é alheia inicialmente ao governo, que é a questão da crise hídrica, né? Que está batendo a nossa porta. Você vê o nível dos reservatórios de água, você vê as possibilidades de um racionamento de energia, o que tem um impacto econômico muito relevante, mas também tem a mão do governo. O governo pode se preparar para isso, acelerar esse processo, tomando várias medidas precaucionais, né? Ou seja, nós temos aí um risco de racionamento, nós já vivemos isso em 2001, vimos o impacto econômico disso, que é muito negativo, e mal saímos da pandemia. Traduzindo, nós estamos numa economia que está sobre, digamos, severos enfrentamentos de diversas frontes, né? Diversos frontes, seja político, seja da crise hídrica, impactando a inflação, né? Você vê a inflação de energia no IPCA acumulada até julho, energia elétrica residencial em 20%, entre outros vários itens que subiram muito nessa inflação que está beirando a 9% ao ano. Isso certamente isso impacta a política de juros e o Banco Central tendo que tomar medidas de aperto fiscal, monetário, perdão, num momento como este, num contexto tão adverso para a economia, né? Na verdade, o Banco Central, ao sinalizar esse aperto monetário maior, acaba tranquilizando um pouco, pelo menos no que se refere à tentativa de controle da inflação, embora a gente veja as projeções para o ano que vem subindo. Mas fica a preocupação do lado do crescimento, de investimento, de se avançar aí com maior atratividade para o capital externo. Inclusive, o Brasil precisa disso, né? Quando você olha o cenário das estratégias de política econômica, fiscal e monetária, você vê pelo menos um horizonte da política monetária. Você pode discordar da forma como o Banco Central iniciou esse processo de aperto monetário. Muitos analistas falam que o Banco Central começou muito tarde esse processo. Independente disso, né, não é uma tarefa tão fácil assim calibrar o time de um aperto monetário, uma situação pandêmica, mas nós temos pelo menos um horizonte de correção monetária da política monetária rumo a uma taxa de juros que a gente chamaria de neutra, né? Mas na política fiscal não, e aí a política monetária tem que fazer um trabalho dobrado, porque a política monetária a fiscal gera insegurança e instabilidade aos mercados, volatilidade aos mercados, volatilidade cambial, que acaba impactando de novo na inflação, e o Banco Central tem que atuar novamente. Traduzindo, tem sido muito desafiador pensar a política econômica no Brasil nesses tempos e nos próximos meses, né? Ou seja, o Brasil está com uma incerteza muito grande sobre a economia e eu repito, num contexto muito ruim. Nós estamos num processo muito frágil de recuperação da economia, com nível de desemprego mais de 14%, portanto, requer muita cautela neste momento, muito cuidado. E a última coisa que a gente deveria ter é embates políticos afetando a economia, né? É isso, ouvimos o Márcio Holland, economista, ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos.